Ô Kleber, deixa eu continuar com você nessa questão da chuva, porque na abertura do RJ, eu estava mostrando para o pessoal, a RJ, que é o principal acesso ali a Rio Preto, zona rural de Campos, o que aconteceu, Kleber? Você foi lá e a RJ, parte ali da rodovia, foi levada, né? A gente, na primeira imagem, parece até um rio, passando com uma velocidade muito forte, mas ali era uma rodovia. Ana, a imagem realmente é impressionante, viu, Ana Paula? A gente estava indo hoje a caminho de Rio Preto para fazer essa reportagem dos danos provocados pela chuva ontem, por essa enxurrada. E aí, da RJ 158 até Rio Preto, os motoristas passam pela RJ 190. Só que hoje pela manhã, quem tentou fazer esse trajeto encontrou essa imagem, gente. Como a Ana Paula falou, parece ali um rio, uma correnteza muito forte no trecho de Itereré. Esse trecho está completamente interditado. A água que veio de Rio Preto também, da própria chuva, da enxurrada que acabou afetando a região serrana de Campos, arrastou todo o asfalto e aí levou parte dessa estrada. Então os motoristas que faziam o trajeto no centro da cidade, da pecuária e que seguiam destino a Rio Preto, na zona rural, não conseguem fazer isso por um bom tempo agora. O DR ainda não informou quanto tempo vai levar para recuperar essa estrada, mas não conseguem fazer isso. E isso está deixando o caminho um pouco mais longo, né? Bem mais distante, aproximadamente 20 quilômetros. O caminho agora orientado é via Santa Cruz. Nós estivemos hoje lá em Rio Preto por um outro acesso, como eu falei agora, por Santa Cruz, eu e o cinegrafista Osiel Azevedo. A estrada está bem complicada, existe alguns pontos de deslizamentos, alguns pontos onde a própria estrada está alagada ainda, porque a Lagoa de Cima também está com um nível muito alto, está transbordando em alguns pontos, mas o carro ainda passa. Nós conseguimos chegar a Rio Preto, conversamos com exclusividade com muitos moradores, muitas pessoas que tiveram prejuízo, teve gente que perdeu tudo por lá. Nós conversamos com um comerciante, a gente tem até um vídeo para rodar agora, que é um vídeo impressionante que mostra essa chuva ontem lá em Rio Preto, essa enxurrada. A principal rua de Rio Preto, ela virou um rio e essa água acabou invadindo muitos estabelecimentos comerciais, invadiu casas também, invadiu o comércio do Sandro de Oliveira Codesso. Ele é um comerciante por lá, falou que já tinha passado por essa mesma situação no ano passado. E aí ontem foi surpreendido com essa água entrando no comércio, levou tudo por lá. Ele ainda está contabilizando os prejuízos. Conversamos com um barbeiro que disse que perdeu as máquinas de cortar cabelo, está contabilizando também esse prejuízo. E ouvimos, gente, um morador, o Aldeir Pires. Ele mora num local onde funciona também um bar. Ele falou que ontem a família estava na casa e, de repente, em menos de 5 minutos, a água atingiu aí mais de 1,5 metros e colocou todo mundo em risco, deixou a população muito preocupada. Nós conversamos com esse comerciante que falou para a gente do drama, né, que ele passou e agora da limpeza, da reconstrução lá em Rio Preto. Vamos ouvi-lo. A água subiu aqui depois de minuto, subiu muito rápido. Ainda botei freezer aqui, caiu tudo, porque foi levantando a pressão da água, muita água. Então não teve como salvar mesmo, não deu tempo, porque não tinha barco, não tinha nada. Como é que salvar? Fez 8 meses agora. Eu montei, gastei muito dinheiro aqui, montei, mas foi tudo de água abaixo. Não deu tempo de salvar nada? Nada, praticamente nada. A Defesa Civil não apareceu, ajudou ninguém, bombeiro veio ajudar ninguém. Hoje já teve algum suporte do município? Nada, por enquanto nada ainda. Bom, você viu a Aldeir dizendo, né, que a família ainda não tinha recebido o apoio da prefeitura, pois hoje pela manhã, quando a gente estava saindo de Rio Preto, voltando para a nossa redação, uma equipe da Defesa Civil, juntamente com uma equipe da Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social, estava chegando lá em Rio Preto, recebeu vários telefonemas, pedidos de ajuda para contabilizar, né, para analisar a situação e ver que tipo de apoio a prefeitura vai dar para essas famílias. Essa análise começou a ser feita por volta das 9 horas da manhã, assim que a equipe chegou. A informação da Defesa Civil é que ontem não pôde ser feito esse auxílio aos moradores, porque até para o poder público estava difícil de chegar nessa área. A enxurrada acabou deixando a rua completamente alagada. Em alguns pontos a água atingiu 2 metros de altura, segundo os moradores. Então hoje esse trabalho começa a ser feito. Nós conversamos com o coordenador de Defesa Civil, o Edson Peçanha, que estava por lá, e falou para a gente que a expectativa ainda, né, que o município está em estágio de alerta, porque existe previsão ainda de chuva pelos próximos 5 dias. Vamos ouvi-lo. Viemos aqui na localidade justamente de Rio Preto para poder
fazer avaliação de alguns imóveis, algumas solicitações que foram feitas ontem. O volume do Rio Preto aqui ele subiu muito, então nós estamos aqui junto com a Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social, para poder fazer um levantamento e o que a família precisa de apoio por parte do Poder Público Municipal. Estamos aqui já em um estágio de alerta a partir de hoje, né? Em algumas localidades nós estamos, por isso que a gente está aqui visitando, e vamos ver qual a necessidade, mas hoje a Defesa Civil encontra esse estágio de alerta. Vamos buscar hoje nos institutos e saber se isso se confirma para os próximos 5 dias, ainda há a possibilidade de chuva. Não com tanta intensidade como é a previsão que vimos, mas os próximos 5 dias é previsão de chuva. Bom, e essa enxurrada acabou afetando o Rio Preto, que fica no distrito de Morangaba. Rio Preto é uma localidade lá no distrito de Morangaba, segundo a estimativa da prefeitura, vivem pelo menos 4.000 pessoas. Então esse trabalho começa a ser feito a partir de hoje, quando a água baixou, e a partir de agora as pessoas começam a fazer a limpeza por lá, né? Muita gente reclamando dessa situação. Foi uma água que chegou de repente, desceu o morro, desceu algumas montanhas que ficam no entorno lá de Rio Preto e atingiu essa parte mais baixa lá da localidade. A respeito da RJ 190, aquela estrada que nós mostramos, aquela rodovia que nós mostramos ali, que foi levada pela enxurrada, o DR emitiu uma nota para a nossa produção a pedido da nossa equipe, disse que vai enviar ainda hoje uma equipe lá para o local para fazer uma vistoria. O próprio DR não tinha sido informado ainda a respeito dessa imagem impressionante que nós mostramos da RJ 190, que foi arrastada e levada pela água. Problemas também, né, para a comunidade ribeirinha que vive em Lagoa de Cima. Como eu falei, a gente passou por alguns trechos da Lagoa de Cima, o nível está muito alto, a Defesa Civil não fez ainda, não contabilizou ainda, não pegou o nível tanto da Lagoa de Cima quanto do rio Ururaí, mas afirmou sim que tanto a lagoa quanto o rio estão subindo em função do volume de chuva que desceu aí nos últimos dias. Só para vocês terem uma estimativa, uma noção do que está acontecendo aqui em Campos, já choveu em novembro desse ano o dobro do esperado segundo a meteorologia. Qual é o alerta para as pessoas que precisam acessar Rio Preto? Eu vou reforçar aqui, não tem como acessar via RJ 190, a RJ de Itereré. Essa RJ, como a gente mostrou, está completamente interditada porque a estrada foi levada. Então, a orientação para o motorista que vem da Pecuária, que vem também de Guarus, é acessar via Santa Cruz. Santa Cruz, Lagoa de Cima, chega até Rio Preto. Agora quem mora na Tapera, em Ururaí, na Arthur Bernardes, em bairros mais próximos da BR-101, a orientação é ir pela Tapera, depois Lagoa de Cima e aí segue em Rio Preto. A gente segue acompanhando, obviamente, esses transtornos. A gente preparou uma reportagem completa, ouvindo aí inclusive o comerciante que passou por esse drama ontem, Ana Paula, mostrando os reflexos e agora o trabalho de recuperação. Só reforçando, a Defesa Civil esteve lá em Rio Preto e disse que vai dar o apoio e que o município está ajudando, que vai fazer lá a contabilização dos prejuízos e ver que tipo de suporte os moradores necessitam, Ana. Obrigada, Cléber, pelas informações. Agora, gente, imagina, né? Em 5 minutos, quase 1,5 metro de água entrando na sua casa, tem que ficar desesperado. Realmente é desesperador, né?